A BPcast, a maneira mais inteligente de consumir as melhores práticas em compras. Olá, amigo e amigo do ABPcast, tudo bem com vocês? Hoje uma edição mais do que especial e extraordinária. O coronavírus no mundo empresarial e corporativo. Já foram registrados mais de 98 mil casos em todo o mundo, sendo que desses, mais 80% em território chinês. Quais são os impactos na cadeia de suprimentos? Quais são os impactos na cadeia de valor, na logística nacional brasileira e internacional como um todo? Para responder essas perguntas e outras mais, nós convidamos uma pessoa mais do que especial. Um profissional associado da BPC, morador de Xangai, na China. Vamos conhecer um pouquinho mais o currículo do entrevistado do dia. Vitor Vei, MBA na FGV em Gestão Empresarial, 14 anos de experiência com Supply Chain, cujos últimos 6 com vivência na Ásia. Experiência e vivência na China e Índia. Responsável pela gerência de alianças estratégicas para a Ihara Defensivos Agrícolas e pelas compras de insumos oriundos da Ásia. Olá, Vitor Vei, tudo bem? Que prazer vê-lo novamente, amigo, e vê-lo bem. Como está? Tudo bem? Ô, Caran, prazer em revê-lo. É uma satisfação estar aqui falando com todo mundo, o pessoal da BBcast. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando um pouco da minha vida lá na China e compartilhando e tentando ajudar as pessoas a enxergar melhor e ter uma visão maior do panorama da real situação que está acontecendo por lá. Muito bom, Vitor. Você sabe que o coronavírus se tornou hoje caso de discussões em toda a esfera da sociedade, do mundo empresarial, não só no Brasil, mas como no mundo também. Vitor, primeira pergunta. De maneira geral, qual o panorama em relação ao coronavírus em seu ponto de vista? Você que mora em Xangai, tem uma grande experiência com o mercado asiático, China, Índia. Como é que você vê, observa todo esse panorama, não só no mercado chinês, mas como todo mundo? Olha, Caran, eu tenho recebido muitos questionamentos sobre esse tema e tem sido basicamente o foco do meu trabalho, né? Contornar os desafios e os impactos gerados pelo coronavírus nesse último mês. Segundo a McKinsey, existem basicamente duas versões para essa situação, o base case e o worst case. O base case é de que o vírus está a caminho de uma contenção lá na China, né? Continuará se espalhando pelo mundo em taxas menores do que foi na China, porque o mundo já está preparado, né? Já sabe o que é o vírus, já tem medidas de contenção prontas para isso. Alguns governos vão entrar em lockdown, né? Itália já está entrando em lockdown, Irã está entrando em lockdown, pode acontecer nos Estados Unidos, o que seria um problema maior, mas enfim. E o vírus eventualmente será controlado e perderá força. A ideia desse base case é que a gente terá um impacto econômico em torno de 0,5% aí, de 0,3 a 0,7, eles dizem, no PIB global, mas que ainda haverá crescimento e haverá o mundo continuar prosperando. O worst case prevê que o vírus continuar se espalhando durante 2020 em taxas altas para todos os países praticamente. E aí governos importantes como Estados Unidos e toda a Europa vão entrar em modo lockdown. E aí sim o mundo caminha para uma recessão em 2020 para conter a possível ou já a pandemia do vírus. Muito bom, Vitor. Você que nos escuta do ABPcast, essa é uma edição extraordinária especial abordando o coronavírus e os impactos na cadeia de valor de suprimentos e logística de todo mundo. Inclusive, Vitor, uma coisa que me preocupa bastante quando a gente conversou é que você não conseguiu regressar à China nos últimos dias e semanas por conta do coronavírus. Conta um pouquinho dessa situação pessoal e profissional que você está atravessando, amigo. Caran, obrigado até pela preocupação, mas como você sabe, né, eu moro na China faz quase um ano, tenho relação com a China faz 6 anos. Vim para o Natal, eu vim passar o Natal com minha família aqui no Brasil e esse outbreak veio e eu não pude regressar. A minha empresa e eu mesmo, né, em comum acordo, né, entendemos que o cenário era de muito risco, então eu estou no Brasil temporariamente esperando as coisas se acalmarem por lá para eu poder voltar. Ok. Você comentou na primeira pergunta, Vitor, sobre o estudo da McKinsey, né, de todo esse worst case, o base case, que o mundo está em verdadeira erupção, aguardando, né, a bolsa de valores, a economia, governos, né, a sociedade, a família.
Qual é a sua opinião sobre esses cenários, Vitor? Você que tem grande experiência, vivencia e conhece o mercado chinês, o profissional chinês e os chineses por natureza. Como você me disse outro dia, né? Muitas vezes o chinês é um ser muito complexo de se entender, de se relacionar também. Caramba, em minha opinião, a situação não é tão grave quanto estão noticiando. Praticamente, eu acredito no base case. Eu vou falar um pouquinho dos fatos, né, que a gente tem hoje em mãos para poder defender essa minha posição. Primeiro o vírus não tem letalidade alta. Com os dados de hoje, a gente sabe que apenas, ou infelizmente, 3,4% dos quase 100 mil infectados perderam suas vidas. Para você ter uma ideia, segundo o Ministério da Saúde brasileiro, só em 2019, em relação ao H1N1, matou 23% dos seus infectados. Então, você considerar que é um vírus que causa pneumonia, que realmente pode levar ao óbito, em 3%, sendo que a maioria são idosos, faz parte. Ele é comparável a uma gripe, tá? Além disso, a China teve um poder de resposta incrível, né? Os grandes centros não foram contaminados e isso foi uma grande vitória no combate ao vírus. Cidades como Xangai, Shenzhen, Hong Kong e Pequim não tiveram mais do que 400 casos no total. E hoje, os casos existentes não passam de 100 em cada uma. O problema maior é realmente na província de Hubei. Lá, a taxa de mortalidade é de 4% dos 67 mil infectados. Então veja, dos 100 mil que nós estamos falando, 67 mil estão em Hubei. Mas mesmo assim, olhando para esse cenário, cara, eu acredito no base case. O vírus terá, sim, um impacto na economia global, mas creio que a situação estará amenizada durante o segundo trimestre. Muito bom, Vitor. Internamente, qual que é o sentimento, a percepção do povo chinês? Você que não está lá nesse exato momento, mas você tem contato 24 horas com o mercado chinês e asiático. O povo chinês é muito guerreiro e o governo é muito forte. Inclusive, de início, muitos falaram que isso poderia até abalar o governo do Xi Jinping, uma certa ameaça para a carreira dele, que é de sucesso, tido como sucesso para os chineses. Mas aconteceu o contrário. Um sentimento de patriotismo tomou conta da nação e a população está totalmente engajada em tomar medidas necessárias para a contenção do problema. Eu ouço de muitos colegas e amigos da China de que o pior já passou, lá internamente. Boa parte das empresas fora de Hubei já voltaram a operar essa semana passada e algumas outras durante essa semana que passou. A retomada será lenta e gradual, mas já é uma realidade. Você, ouvinte da BPcast, está escutando uma audição extraordinária, gravada hoje no dia 7 de março de 2020. Vitor, para a província de Hubei e especificamente a cidade de Wuhan, a cidade de Wuhan ela ficou totalmente isolada aqui. As matérias na mídia brasileira citam muito a cidade de Wuhan, um centro automobilístico de grande potencial econômico mundial. O que você tem a dizer sobre a província de Hubei e especificamente Wuhan? Ambas ainda sofrerão mais um pouco, cara. Ainda existem em torno de 23 mil casos ativos e a província permanecerá restrita. O ministro da Saúde chinês, ele disse na semana passada, acredito que é um cenário otimista, de que a expectativa de Hubei retomar as operações será final de março ou talvez começo de abril e que a cidade de Wuhan retomará suas atividades em totalidade até o final de abril. Então, eu diria que nós temos mais 15 dias, 20 dias para que Hubei volte a operar numa maneira mais alta, com capacidade produtiva e as fábricas retomarem sua capacidade, e Wuhan com mais dificuldade, porque realmente os casos lá são a grande maioria. Vitor, você que é um executivo de compras, de gestão de compras, de suprimentos e supply chain, e para nós executivos, ouvintes do ABPcast, que trabalhamos todos os dias, incansavelmente na busca por melhores resultados e agora para garantir toda a contingência e o fornecimento de peças, materiais provenientes da China aqui no Brasil. Qual que é a sua visão e a sua percepção para nós, executivos e profissionais? Cara, na minha visão, quem estava estocado não terá tantos problemas com a atual situação. É claro que haverá um efeito chicote no supply como um todo. Boa parte dos fabricantes ainda tem ordens pendentes para suprir. As fábricas na China ainda estão operando com capacidade reduzida. A demanda atual é maior que a oferta, há restrição de navios e os preços de frete e commodities já subiram. Para muitos segmentos, como automotivo, metalúrgicas e até farmacêuticas, o impacto será maior, pois Hubei é forte nesse tipo de indústria. Para outros segmentos, a situação tende a voltar numa normalidade durante esse segundo trimestre, porque, como eu disse anteriormente, o resto da China já está voltando a operar. Vitor, você é um gestor de compras e suprimentos da cadeia logística como um todo, Que tipos de sugestões, ou melhor, experiências ou informações você gostaria de deixar
para nós gestores aqui no Brasil em relação ao mercado chinês, que é tão importante, que representa quase 35% dos insumos e materiais produzidos no Brasil. 35% da nossa matéria-prima, seja ela eletrônicos, segmentos de autopeças, vestuário e assim por diante, são oriundos da China. Que tipos de percepção e informações você poderia deixar para os gestores de compras nesse momento? Cara, segurança em primeiro lugar. Caso sua empresa, a empresa dos nossos ouvintes, tenham filiais na China, eu peço que todos sigam todos os procedimentos recomendados de segurança e evitem exposição. Segurança em primeiro lugar. Segunda dica que eu posso dar, ou sugestão, é que esse é um caso de força maior. Então, sua empresa tem que tratar isso como tal. Então, criem times ou comitês funcionais para discutir o assunto diariamente. Crie planos de ação e monitore. Toda empresa tem que estar engajada com os riscos do abastecimento. Avalie também a exposição dos seus fornecedores, pois eles também dependem de outros fornecedores chineses. Terceira recomendação: se sua empresa tem caixa e você pode estocar, avalie seu buffer de segurança. Se a situação piorar, o impacto será menor. Quarta sugestão: algumas empresas chinesas estão com caixa meio baixo, né? Eles estão há 1 mês e meio sem faturar. Então, existem oportunidades nessa retomada. Tem ofertas boas para alguns segmentos acontecendo. Uma quinta sugestão: se sua empresa se relaciona diretamente com fábricas e evita distribuidores ou intermediários, considere essa posição. Se puder se relacionar com distribuidores, o faça. Muitos segmentos estavam bem estocados, então pode haver oportunidade. Se você estiver sofrendo uma crise de supply, estender a mão para algum distribuidor, mesmo que chinês, ele pode ter estoque. Outra dica: reforce sua parceria com seus agentes de carga. Faça pré-agendamentos, garanta seus espaços em navios, porque isso vai ficar muito disputado nos próximos meses. Já está e ficará ainda mais. Demonstre suporte ao seu parceiro, ao chinês, da maneira que for possível. E uma grande recomendação que eu dou, talvez a última: não entre em pânico. Do meu ponto de vista, a mídia internacional tem feito uma cobertura excessiva e irresponsável sobre o tema, gerou pânico internacional, a bolsa americana fritou 4 trilhões de dólares em uma semana. E eu acho que, olhando para tudo que eu já ouvi nesse assunto, e eu tenho vivido basicamente isso intensamente, eu ouvi a frase do nosso ministro de saúde brasileiro. Ele deu uma declaração que eu achei muito assertiva. Ele falou o seguinte: que o vírus não tem letalidade alta e não há motivo para pânico. A humanidade já passou por vírus muito piores, esse será somente mais um vírus que também passará. E eu faço dele as minhas palavras também, eu concordo muito com essa frase. Ok, Vitor, você, ouvinte, está escutando o ABPcast, que é a maneira mais inteligente de consumir as melhores práticas em compras. Vitor, a gente vai voltar depois do break para a pergunta do associado, você que é um ouvinte nosso lá em Xangai, e a gente volta já já. Pergunta do associado. Voltando ao BPcast, agora é um momento mais que especial, que é a pergunta do associado, Vitor. Lembrando, para você participar e enviar sua pergunta, sugestão, crítica para o nosso trabalho, é através do nosso WhatsApp, que é o 19 99630 4590. 19 99630 4590. Vitor, a gente tem uma pergunta agora do associado da Raizen. Vamos escutá-la para que você possa respondê-la. Oi, pessoal da BPcast, tudo bem? Aqui é o Guilherme Nério, sou analista de inteligência de suprimentos na Raizen, e a minha pergunta é sobre princípios ativos de defensivos, né? A gente sabe que a China é um grande player no mercado de defensivos em geral, com destaque aqui para algumas coisas que a gente usa na cana. Eu queria saber como vocês estão vendo a possibilidade de risco de fornecimento ou aumento de preços de alguns princípios ativos mais usados. Oi, Guilherme. Bom, a China é muito grande, né? Porém, a maior parte das indústrias químicas fica na província de Jiangsu. Antes de falar dos impactos, é importante recapitular um pouco o momento que a indústria química chinesa vive. Eles vêm de 3 anos intensos de auditorias ambientais e fechamentos constantes de parques industriais. Isso fez com que, de maneira geral, a capacidade total de produção fosse reduzida. As empresas que sobreviveram precisaram investir em estações de tratamento de água, né, e sólidos, e, consequentemente, os preços subiram. Isso vem acontecendo ano a ano nos últimos 3 ou 4 anos. Além disso, há quase 1 ano atrás, houve uma explosão muito grande em Jiangsu, e alguns parques industriais muito relevantes foram e continuam fechados nessa província, criando um shortage de vários materiais. Agora, com o coronavírus, é natural que toda a capacidade chinesa esteja reduzida e boa parte dos estoques de quem tinha produto foi vendida. Será natural observar algum aumento nos preços e redução de oferta, até a retomada total de produção. Por outro lado, Guilherme, muitas indústrias estão sem faturar há mais de 1 mês e meio.
pode haver oportunidades específicas em alguns segmentos, pois o caixa chinês está reduzido. Vitor, o Guilherme da Raizen tem uma segunda pergunta. Vamos escutá-la, por gentileza. Minha pergunta é mais para o setor de autopeças, pensando em máquinas agrícolas, né? A gente tem bastantes empresas com parte da cadeia dependendo da China, né? E eu queria saber se vocês têm alguma visão, alguma opinião, um comentário a respeito de autopeças, peças para máquinas agrícolas de forma geral. Guilherme, a província de Hubei, como eu disse, ela tem realmente uma força no setor de autopeças. O que eu posso falar da província, o que está acontecendo por lá é o seguinte: a logística está muito complexa, tanto de materiais quanto de pessoas, para ir trabalhar as fábricas, né? E já há uma inflação grande no próprio frete. Também existe uma restrição na retomada das fábricas lá muito mais severa do que no resto da China. Existe uma vigilância que vai de fábrica em fábrica, verificando se as condições estão propícias à não propagação de vírus. Também há uma crise, a falta de máscaras na província, então não dá para ter máscaras para todos o tempo inteiro. Então todos os modais também estão afetados, o rodoviário está muito complicado, complexo. Existe um trânsito interprovincial na China que está super restrito, a vigilância está muito severa. Alguns funcionários também se recusam a ir trabalhar por medo, por desinformação, ou pelo simples fato de que ele está há 1 mês e meio sem trabalhar e ele está ainda receoso. Então, e de maneira geral, há um problema no abastecimento da província como um todo, né, por causa dessa restrição de transportes. Então, Guilherme, eu realmente acredito que o setor de autopeças ele vai ser prejudicado por mais tempo. O quanto vai depender de quanto Hubei e Wuhan se recuperarem dessa crise que realmente está pesada na província e na cidade, na capital, né, de Hubei. Pergunta do associado. Vitor, a gente vai fazer um breve break agora para que a gente possa voltar com nossas considerações finais sobre esse importante tema que é o coronavírus no impacto na cadeia de suprimentos e valor de todo o mundo corporativo. Você está ouvindo a BPcast, a maneira mais inteligente de consumir as melhores práticas em compras. Ouvinte ABPcast, um país que sofre também graves consequências econômicas e sociais com o coronavírus, é a nossa querida Itália. Para isso, nós convidamos uma brasileira que reside na Itália há 13 anos para contar um pouquinho das dificuldades do cotidiano, da vida e do comércio e da indústria. Olá, Camila, tudo bem? Como que está o impacto do coronavírus na Itália? Olá, Roberto. Eu moro na cidade de Cassino, que é situada na região Lácio da Itália. A situação do coronavírus ainda não é uma emergência aqui na minha região, como no norte do país, que é a região mais afetada, principalmente a região da Lombardia, onde o sistema sanitário de saúde e o governo estão vivendo um momento de caos, com o aumento diário dos casos positivos ao coronavírus. Para tentar controlar a situação, o governo decidiu de fechar todas as escolas de toda a Itália, anular todos os eventos onde possa existir um acúmulo de pessoas. Toda a população está sendo orientada a não sair de casa e não frequentar lugares fechados como shoppings, bares, sair de casa só em caso de necessidade mesmo e respeitando a distância de 1 metro. E o comércio está sentindo bastante a falta de clientes, a indústria também inicia a sentir o impacto do coronavírus. E existem já alguns casos que fecharam as portas, algumas lojas já fecharam as portas. Agradecemos então a participação de Camila de Tico, diretamente da Itália. Muito obrigado, Camila, por contribuir com a BPcast. Você está ouvindo a BPcast, a maneira mais inteligente de consumir as melhores práticas em compras. Voltando ao BPcast, estamos com Vitor Wei, diretamente da Ihara, morador de Xangai. Vitor, na sua visão, quais seriam os setores mais afetados com o coronavírus no mercado corporativo?
autopeças, eletrônicos? Quais seriam, na sua visão empresarial e com toda essa experiência e bagagem que você traz? Cara, todos os setores foram impactados, sem exceção. A China é a grande fábrica do mundo, com 1,5 bilhão de pessoas. Mas como mencionei, Hubei é muito forte em automotiva e metalúrgica, então essa cadeia será a mais afetada. E falando em pessoas, né, em ser humano, que lições aprendidas essa crise ou todo esse desafio está proporcionando para o povo chinês? Cara, mesmo morando lá, eu acho difícil responder por eles. A China é um país muito grande, multicultural, com centenas de dialetos e mais de 3 mil anos de história. Cada chinês pensa e age de sua própria maneira. O que eu espero que eles tenham aprendido é a questão de controle de comércio de animais ilegais, questões de higiene sejam melhoradas. Outra questão muito falada no Brasil e de alto impacto é a logística e a mobilidade urbana e de transporte de materiais de toda a cadeia produtiva. Como estão as questões relacionadas aos transportes de pessoas e para o escoamento da produção chinesa nos diferentes modais rodoviário, ferroviário e marítimo? E aéreo também. Olha, o transporte de pessoas está muito controlado. Eu tenho até um exemplo, um amigo meu chegou ontem em Xangai, vindo do Brasil. Eles estão entrando nos aviões e tirando a temperatura dos passageiros. Além disso, após a chegada, você tem que ficar uns 14 dias em isolamento para provar que você não está com o vírus. E isso funciona para os chineses que estão viajando de uma cidade para outra também. Como eles tiveram o feriado do Ano Novo chinês no final de janeiro, a situação se agravou, pois todos os trabalhadores de grandes centros, normalmente, eles voltam para suas províncias para ficar com a família. É um momento muito importante na comunidade chinesa. Porém, fez com que eles ficassem presos em suas casas e longe do trabalho. Então, haverá uma grande migração de novo dessas pessoas de volta para os centros de trabalho. Está acontecendo isso, mas a retomada, como eu disse, vai ser bem lenta e gradual. Sobre o transporte de mercadoria, eu recebi um relatório ontem de que os principais portos chineses já estão operando normalmente. Claro que é um controle de circulação de pessoas, mas está melhorando. O transporte rodoviário é o que mais sofreu e ainda sofre. Tem muita dificuldade com a mercadoria de fábrica até o porto. Muito bom, Vitor. Um tema que eu gostaria de falar com você futuramente, né, não nesse ABPcast extraordinário, é sobre como que é o cotidiano, né, como que é a experiência de se negociar no mercado asiático, especificamente com um profissional chinês. O que você poderia compartilhar para nós, um pequeno spoiler do ABPcast que futuramente gravaremos? Negociar com os chineses requer muito conhecimento de mercado. Os chineses, de maneira geral, eles se ajudam muito. Uma sugestão que eu dou é de sempre usar a competição a seu favor. Nunca deixe de saber quem é o competidor em si, porque em muitos segmentos, algumas fábricas, alguns chineses trabalham em formato de divisão de clientes. Aqui no Brasil a gente usa outro nome, mas eu vou usar esse formato. Outra dica é ficar firme na posição. Eles tendem a testar bastante a questão do preço. Por último, uma dica rápida é conheça toda a cadeia do seu produto para explorar oportunidades. Tem muita oportunidade dentro da China. ABPcast, a maneira mais inteligente de consumir as melhores práticas em compras. Vitor Vei da Ihara, muitíssimo obrigado por sua riquíssima contribuição ao associado ABPC, ao ouvinte do ABPcast, tá bom? E eu gostaria mais uma vez de deixar um espaço para que você deixe algum recado final, alguma dica, alguma sugestão para o ouvinte do ABPcast. Bom, ouvinte do ABPcast, cara, um prazer estar aqui falando, compartilhando um pouco do que eu posso compartilhar. O recado que eu deixo é que eu não vejo motivos para pânico. Como eu disse lá no começo, o vírus ele não tem uma letalidade alta. Eu sei que ele é um vírus novo, todo mundo entra em pânico. Você olhar para o histórico do monitoramento de vírus em toda a humanidade, a gente nunca monitorou tanto um vírus como a gente está monitorando esse. Isso está gerando muita informação e muita notícia de maneira que eu não julgo apropriado. Então, fique firme, trabalhe consciente, lógico, segurança em primeiro lugar, mas tem esperança de que eu acredito realmente de que no segundo trimestre agora a situação vai se resolver. Muito obrigado por tudo, por todas as informações mais uma vez. E você, ouvinte da ABPcast, lembre de seguir nossas mídias digitais na BPC TV, LinkedIn, Spotify, SoundCloud e Teaser. Lembrando que essa versão extraordinária do ABPcast estará disponível em todas essas 5 plataformas, tá bom? Muitíssimo obrigado, Vitor, mais uma vez, um forte abraço, um ótimo regresso para você para a China, Deus abençoe, seguimos com muita resiliência, paciência e inteligência. É isso, é a ABPcast fazendo a diferença. Um forte abraço a todos.